Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria ler desta feita, Natan, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Jesus respondendo a pergunta do intérprete da lei: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, passou para o outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse tempo, por esta hora da palavra, da pregação, da ministração da palavra do Senhor. Fale conosco através da palavra do Senhor. Ministra sobre nós tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, nos fale em cada coração, que a tua palavra nos acerte, nos conserte, que a tua palavra vai e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, que a tua palavra tenha vez e voz, que a tua palavra ache guarida em cada um dos nossos corações, e que o Senhor repreenda todo o empecilho e obstáculo contra a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém e amém. Pode tomar seu assento, tomar, por gentileza. Antes de entrar no texto e pregar, propriamente dito, esta mensagem, eu gostaria de, talvez 2 minutos, fazer uma apresentação que eu vi uma vez e nunca esqueci e me impactou muito, eu creio que vai te impactar também. Eu vou usar apenas uma folha de papel e dizer que esse papel é nossa vida. Aliás, a gente nasce como um papelzinho em branco, não é verdade? Para a nossa história ser escrita. Essa aqui é a nossa vida. Quem tem sonhos? Quem que tem sonhos? Quem sonha? Quem tem sonhos? Você não tem sonhos? Quem não tem sonhos? A maioria tem sonhos, mas quem não tem, você está fazendo o que na vida? Agora, eu ouvi o pensamento, eu nunca esqueci. Você quer que seus sonhos se tornem realidade? Não durma demais. Bom, todos nós, na verdade, ou praticamente todos, temos nossos sonhos, não temos? Bom, e os sonhos, olha, eles nos direcionam. Essa setazinha simboliza esses sonhos direcionados. Quase todos os sonhos que eu tive já foram realizados. E alguns eu sei que ainda serão no seu tempo. Os sonhos nos dirigem, eles nos direcionam, né? É isso aqui. Amém? Tá dando para todos verem? Tá, né? Quem não tem um sonho, quem não tem de ter uma casa própria? Nós tínhamos, né, Tânia? 8 anos de casamento, os primeiros 8 pagamos aluguel. Depois nunca mais pagamos. Depois, durante décadas, pagaram aluguel a gente. Eu acho que quem não tem uma casa própria sonha em tê-la. Não sonha? Muito bem, né? Quem não sonha? Quem não tem? Ou quem tem o melhor?
ter um carro? Hã? É verdade ou mentira? Né? Alguns já tiveram, tem. Quem sabe a maioria de nós aqui, mas alguns ainda não tem. Natan está tirando a carteira dele, primeiro é o certo, e com certeza ele sonha em ter um carro. Não é verdade? Deu para entender? Mas alguns também, além de casa própria, além de carro, sonham também em viajar. Hein? Ir para Paris, Aparecida do Norte. Viajar para o Salgueiro. Estados Unidos. Tem muitos lugares no Brasil ainda muito bons, amados. Tem muitos lugares. Quantos sonhos? Tem gente que tem um sonho maior. Tem um sonho de ter um avião, um jatinho. Alguns têm. Inclusive alguns pastores, né? É verdade ou mentira? Mas às vezes, irmãos, eu e vocês também ouvimos palavras que parece que nos cortam o coração, que tentam desabar, acabar com os nossos sonhos, palavras que nos tentam colocar para baixo, né? E tentam rasgar e acabar com as nossas vidas, né? E chega um momento que a coisa parece ficar ainda pior. E quantos nunca pensaram em até dar cabo da vida e dizer: para que isso? Para que viver? Né? Meus sonhos não se realizam, não se tornam realidade. É melhor parar, dar cabo da minha vida. Mas você não pode esquecer, que você e que todos nós somos um projeto de Deus. Você nasceu, você foi feito para dar certo. Em nome de Jesus, que morreu na cruz por você, por cada um de nós. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu estava aqui treinando isso com papel, o pastor Marinho falou assim: está lembrando o tempo de escola, de fazer aviãozinho? Eu falei: é muito mais profundo, pastor Marinho. Vou fazer uma apresentação que me impactou e com certeza impactou vocês. Tem até gente chorando. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler o texto. Oi, meu amado. Aleluia. Glória a Deus misturado com aleluia. É um texto que é uma das mais conhecidas das 39 parábolas do Senhor Jesus Cristo. E nós não colocamos Lucas 16, 19 a 31, a história de Lázaro e do rico, ou do rico e Lázaro como parábola, porque em nenhuma das parábolas Jesus dá nome a personagem ou nomeia ninguém. Mas essa parábola do bom samaritano, ela é muito rica em detalhes, em representações, em simbolismos. E eu gostaria de destacar 5 personagens desta parábola e o que eles simbolizam. Não vou falar do hospedeiro, seria um outro personagem. Não vou falar da hospedaria. Não vou falar, o tempo talvez não vai dar para falar do óleo e do vinho. Mas eu gostaria de destacar 5 personagens da parábola do bom samaritano e o que eles simbolizam para os nossos dias. O primeiro personagem aqui é o homem caído. Versículo 30, Natan. É a vítima. É o homem assaltado e deixado semi-morto. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia
de Jerusalém para Jericó. Isso eu preciso destacar, como eu falei, é uma das parábolas para mim mais ricas de simbolismo. Jerusalém simboliza o céu. Aliás, Apocalipse 21, vi a nova Jerusalém que descia do céu, a terra ataviada como uma noiva ao encontro do seu noivo. E Jericó aqui, que é cidade das palmeiras, significa mundo. E o texto diz que descia de Jerusalém para Jericó. Alguém que saía de Jerusalém para Jericó, que era uma distância de cerca de 27 quilômetros, ou seja, 2 pontes Rio-Niterói, ou a ponte Rio-Niterói indo e vindo, quem saía de Jerusalém para Jericó tinha que descer e passar por lugares perigosos, caminhos estreitos, sombrios, montanhosos, pedregosos, perigosos, como eu disse. E certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto, deixando-o desmaiado, quase morto. Bom, essa personagem simboliza o homem caído. Esse homem caído, que caiu na mão dos salteadores, simboliza o homem pecador, caído em seus pecados e delitos. Quem pode colocar para mim, ou se Natan puder voltar mais rápido, livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, desde Gênesis 3, a queda do homem, aliás, livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. É por isso que não pode, isso é igreja, empresa, em qualquer lugar, não pode uma pessoa só ela saber mexer numa coisa. Porque quando ela não pode, aquela coisa, objeto, aparelho, seja o que for, não funciona. Isso em empresa, em igreja, em instituições, em casa, qualquer lugar. Aprenda isso, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a partir daí todos morreram, porque todos caíram em Adão. Aliás, o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, Gênesis 3, capítulo 3 para cá, é a queda do homem e junto com ele de toda a humanidade. Portanto, o primeiro personagem simboliza esse homem caído, sobressaltado pelos ladrões, pelos salteadores e deixado semi-morto. No caso do homem pecador, caído, sem Jesus, ele está morto em seus delitos e pecados. Agora, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, eles se complementam. Aliás, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, nós vemos o homem caído. Em Apocalipse, nós vemos o homem restituído. Em Gênesis, nós vemos o pecado entrando na terra. Em Apocalipse, nós vemos o pecado, principalmente capítulo 21 de 12, o pecado saindo definitivamente. Em Gênesis, nós vemos o diabo entrando no cenário da humanidade. Em Apocalipse, o diabo sai do cenário
e é preso no inferno eternamente. Em Gênesis, nós vemos o homem perdendo o paraíso. Em Apocalipse, nós vemos o paraíso restaurado a este homem. Em Gênesis, amados, nós vemos Deus fazendo com o homem, Gênesis 1:2, Gênesis capítulo 1:2, tudo que Deus quis para o homem. Que vivesse em santidade, que vivesse em um paraíso. E Apocalipse 22, Deus continua e Deus termina o que ele começou. Porque Satanás não pode estragar as histórias de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, o primeiro personagem é um tipo do homem caído, sem Jesus, assaltado. Bota cantar Isaías 1:6, depois Salmo 103, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Isaías, meu filho. Você trocou tão rápido que eu não consegui. Da planta dos pés até a cabeça, não há nele, no homem, coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Diz Isaías também que a justiça do homem é como trapos de imundícia. Agora, Salmo 103, versículo 15 diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como uma flor do campo, assim floresce. 16, Natan. Assim floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Assim é a vida do homem, como uma folha seca caída no chão. Eu li uma história, nunca esqueci. Um filhinho estudando geografia estava com um livro, uma revista Atlas na mão, e ele percebeu algo, perguntou à sua mãe, um garoto de 7, 8 anos, disse: mãe, talvez 9, eu vi que todos os rios são tortos. Por quê? E a mãe falou: sim, meu filho, eu vou te responder, porque todos os rios são tortuosos. Porque a água descendo, ela procura sempre o caminho mais fácil. E ela, portanto, vai entortando o leito do rio e vai se desviando de alguns obstáculos. E por isso você pode perceber que praticamente todos os rios são tortos. Assim é a vida do homem. É torta, porque ele sempre descendo e procurando o caminho mais fácil. Ele não procura ultrapassar os obstáculos que lhe estão na frente. Portanto, o primeiro personagem, a vítima, o homem assaltado, caído, deixado semi-morto, representa esse homem sem Cristo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Segundo lugar, os ladrões, versículo 30, parte B, e prosseguiu Jesus e disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, veio a cair na mão de ladrões, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Os ladrões simbolizam aqui. Alguém sabe? Alguém quer tentar? Quer tentar falar? Quem simboliza aqui os salteadores, os ladrões, que roubaram tudo do homem e o espancaram muito e deixaram com muito ferimento, caído no chão semi-morto? Representa o diabo e os demônios. Aliás, João 10:10, que em segunda instância, não em primeira, é um simbolismo sim do diabo. Diz Natan, João 10:10, que o diabo veio para roubar, ou o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E para isso que ele veio.
para roubar a tua paz, tua salvação, para matar a sua fé, a sua esperança, e para te destruir. A intenção dele é destruir-te eternamente, como ele já está, escatologicamente falando, marcado para esse fim. Amém? Isso é o diabo. E só tira do homem. Até tem um ditado que diz, né, que nas mãos do diabo o homem sofre mais do que cachimbo na boca de bêbado, né? Sofre mais do que cachimbo na boca de bêbado. E é uma realidade, porque ele está aí para isso, para afastar o homem o máximo de Deus, totalmente de Deus, para lhe destruir tudo. O seu nome, a sua saúde, a sua família, as suas finanças, para acabar, né? Porque essa é a sua missão. E agora então ele sabe que tem pouco tempo para atuar, e faz isso com todas as suas forças, para tentar desviar muitos do caminho do Senhor, para tentar separar muitos casais, porque ele é contra a família. Aliás, Deus é criador e Deus criou a família. O homem inventou e o diabo é imitador dos mais baratos. Natan, livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, e depois Ezequiel, capítulo 28, a partir do 13, diz assim Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas ou dos anjos de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Olha, a intenção dele era e ser semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, a partir do 13. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos do dia em que tu foste criado. Foram eles preparados. 14. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E ele se transformou, porque Deus não criou o diabo, Deus criou o anjo de luz, um querubim ungido, Lúcifer, quer dizer portador de luz. Mas a partir do momento que achou iniquidade nele, ele se transformou no diabo, que quer dizer adversário, e primeiro de Deus, e depois dos seus. E, aliás, Satanás, que quer dizer adversário, e se transformou no diabo, que quer dizer acusador, que é o acusador dos irmãos. Portanto, os ladrões ali, os salteadores ali, simbolizam, representam o diabo e seus demônios, que vieram para tirar tudo do homem, principalmente a sua salvação. Eu escrevi aqui uma história, o tema de uma história, que aconteceu em 1900 e antigamente, se não me falha a memória, na Inglaterra, em que um homem rico, sem herdeiros, aliás, a gente vê aí hoje, até mais recentemente, uma ricaça que deixou a sua herança para sua gata, seu bicho felino de estimação. Não sei quem acompanhou isso. E outros absurdos desses que acontecem, até que a lei passe a proibir esses absurdos. Mas em 1900 lá vai fumaça, um homem rico sem herdeiros escreveu antes da sua morte, é lógico, no seu testamento, que toda a sua fazenda e toda a sua riqueza lá, seu palácio no meio da fazenda,
seria herdado pelo diabo. Ele estava entregando ao diabo. Ele colocou legado ao diabo. Isso foi para júris, foi para juízo, né? E predominou o desejo do morto e prevaleceu o seu testamento. E perguntaram então, mas como que a gente entrega toda a sua fazenda e bens lá para o diabo? E alguém respondeu, é só deixar lá, deixa que o diabo cuide dela, da fazenda, da mansão, dos animais, de tudo que está lá. E de fato, largaram para lá a fazenda fechada, legada ao diabo. E com o tempo, aconteceu o que vocês podem imaginar. Insetos, aranhas, ratos, baratas, os animais foram morrendo, não tinha quem cuidasse, estava aos cuidados do diabo, e o diabo não cuida de ninguém. Amém? E depois de muitos anos, o reboco, primeiro a tinta, a massa, o embolso, tudo vai caindo, sem manutenção, sem cuidado, tudo vai acabando. Isso conta com você também, tá? Se cuide, porque senão, suas coisas, principalmente sua saúde, sua família, cuide principalmente da tua salvação. Aliás, Natan, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim, cuida de ti mesmo e dá a palavra, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o final daquela fazenda foi terrível. Mato, ervas daninhas e tudo se acabando, porque foi legado ao diabo. Não tem um DDD? O diabo também tem seus DDD. Já ouviu falar dos DDDs do diabo? Os DDDs do diabo é doenças, é dores, é dívidas, é derrota. Quer me ajudar? Os DDDs do diabo: desesperança, desespero, depressão, desilusão, dívida, dúvidas. Esses são os DDDs e tem muito mais DDDs do diabo. Amém, amados? Terceiro personagem. O homem caído, bota lá na história, na parábola, assaltado pelos salteadores, pelos ladrões, e deixado semi-morto na beira do caminho. Aí, terceiro personagem é o sacerdote. Versículo 31 diz assim a palavra do Senhor: casualmente, por um acaso, também descia de Jerusalém para Jericó. Lembra que eu disse no começo? O que significa, simboliza Jerusalém, o que simboliza Jericó? Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo, pastor de lá. Ô pastor, se aquele homem caído simboliza o homem caído sem Jesus, se os ladrões salteadores simbolizam o diabo e seus demônios, o que simboliza esse sacerdote? Simboliza o que ele realmente simbolizava, simboliza a lei, a religião. Sacerdote representava a religião, era um homem dito ou tido como um homem de Deus. Tá? Que era para representar Deus. Na verdade, representava a religião. É verdade, amados? Duas coisinhas. Muitos sacerdotes oficiavam no templo em Jerusalém, mas moravam em Jericó. Eles tinham que sair de Jerusalém e descer e ir para Jericó. É verdade também que o sacerdote não podia tocar em um morto, porque ele ficava por um tempo cerimonialmente impuro. Só que ele já saíra de Jerusalém no templo e estava indo para Jericó, provavelmente para sua casa. E outro,
O homem não estava morto. Se estava semi-morto, ele ainda demonstrava sinais vitais, sinais de vida. Quem sabe se mexendo, como aquela brasileira que caiu lá no vulcão, ainda por alguns momentos se mexia, demonstrando: estou viva. Então o sacerdote, sim, por esses dois motivos, poderia socorrê-lo. Mas não o fez, preferiu passar de largo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a religião nada pode fazer pelo homem. A religião não pode levantar o homem caído. A religião não pode salvar o homem. A religião não pode levantar o homem, curar o homem, sarar o homem, curar de suas doenças, sarar de suas enfermidades. A religião nada pode fazer pelo homem caído, pelo homem perdido, pelo homem sem Deus. Nada! A religião nunca salvou uma alma sequer. Muito pelo contrário. Muitos apegados à sua religião dizem, pensam, falam: eu estou salvo, quando não estão. A religião nunca salvou uma alma sequer. E assim como o sacerdote, a religião, em relação a salvar o homem caído, passa de largo. Pode até tentar, grave isso aqui, mudar o homem por fora. Pegar o homem caído, semi-morto, pode até botar um terno nele. Já falei isso aqui. O melhor terno, o mais caro terno, de 10 mil, 12 mil reais. Pode colocar o melhor perfume nele. Pode, depois de banhá-lo, cortar o cabelo com o melhor cabeleireiro do Brasil e do mundo. Pode colocar um daqueles sapatos que o pastor Marinho usa de couro do crocodilo do rio Nilo do Egito. Pode. Mas só pode mudar o homem de fora para dentro. De fora. De dentro para fora, a religião não pode mudar. E muitos pensam, erroneamente, que a religião pode fazer alguma coisa por ele, mas não pode. Não pode. A gente tem algumas histórias, amados, sobre o cristianismo, e há pessoas que até divergem, né? Porque a gente poderia dizer assim, olha, pode existir budismo sem Buda, pode existir maometismo sem Maomé, pode existir russelismo sem Russell, pode existir, mas jamais poderá existir cristianismo sem Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A história de um famoso homem que saiu da Índia para estudar, ao receber uma bolsa de estudo numa faculdade em Londres, na Inglaterra. Viajou com a ajuda de alguns e chegou em Londres à noite. Um dia antes de, com medo de se atrasar, um dia antes de dar entrada na República, onde ele ficaria hospedado, estudar direito, se não me falha a memória, a bolsa de estudo que recebeu. E ele, chegando à noite, no inverno muito frio em Londres, parou numa praça escura e procurou o quê? E procurou quem? Vocês não têm noção. Procurou uma igreja. E procurou o pastor. Né? Eu falo isso, eu não falo. Eu falo, vocês já sabem, né? A pessoa chegou alguns domingos atrás, desesperado, sem nada, sozinho, e vou procurar o pastor. Aí veio aqui até mim. Pastor, estou precisando disso, assim. O senhor pode me ajudar? Abençoei ele, né, Natan?
abençoamos ele. Falei assim: rapaz, vai à igreja hoje à noite. Foi um domingo, nós estávamos trabalhando. Vai à igreja hoje à noite. Deus tem uma palavra para você, né? Pode mudar toda a sua vida. E ele veio, meu convidado. Chegou aqui, né? Assistiu o culto, fizemos o convite, o apelo, ele não quis aceitar Jesus. Participou da cantina conosco, nossa conta e risco, né? Tem aquela cultura. Isso não é obrigatório não, tá, irmão? Qualquer coisa você bota na conta. Ou bota na minha conta, pode ser. Quem trouxe um visitante, poder pagar a cantina para ele no final do culto. Hoje a cantina é um caldo verde, terceirizado, não foi eu que fiz não, estou patrocinando, é melhor do que o meu. Vocês vão experimentar e vão ver. E, amém. Quando foi na segunda-feira, arrumamos um trabalho para ele, né? Arrumamos um trabalho para ele. Um trabalho, um emprego, não um descarte prolongado, né? E ele começou, chamei ele de manhã, ele veio, apresentei a pessoa que estava precisando, ele começou a trabalhar. Vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Nunca mais veio à igreja. Aí, um acréscimo à mensagem que estava preparando desde ontem. E eu perguntei aos obreiros, antes de começar o culto ali, quando a gente conversava sobre uma pessoa, né, que a gente fez de tudo e nos abandonou e largou. Eu perguntei assim: será que se o homem caído da parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano chegou para ajudá-lo, para levantá-lo, para socorrê-lo, ele dissesse assim: não, quero ajuda, não preciso de ninguém, pode sair, deixe-me aqui sozinho, que eu me viro. O que ia acontecer com ele? Morrer. Exatamente. Como muitos estão morrendo em seus delitos e em seus pecados. Bota anotar. Agora, Efésios 2:1. Amém? Efésios 2:1. Irmãos, dizem, me perdoe, tá? Que o homem é um animal racional. Racional às vezes. Animal quase sempre. Quem aqui de vocês já não ajudou alguém e foi desprezado por essa pessoa depois? E receberam inúmeros, né? E receberam ingratidão. Como diz aquele ditado, cuspiram no prato que você deu. Todos nós já passamos por isso. Imagine o pastor de igreja. Pastor Marinho? Imagine o comerciante de bairro. Vocês não têm noção. É praticamente todos os dias. Tem histórias. Eu gosto muito daquela do crocodilo criado de filhote. Mas eu vou deixar essa para lá. Acho que eu já contei essa. Eu vou contar a do pinguim. Não sei se vocês já ouviram. Um brasileiro. Essa história virou filme. Um brasileiro achou um pinguim semi-morto, todo banhado em óleo queimado, sem quase respirar. Pegou aquele pinguim, meio filhote, novinho, levou para casa, lavou ele, tirou todo o óleo, cuidou dele, dando sardinha, alimentou ele, e ele se tornou amigo. Passeava, se vocês quiserem, tem um filme, vocês podem ver. Passeavam com, eu esqueci o nome do homem, não sei se alguém vai lembrar, e o nome do pinguim. E o nome que ele deu pro pinguim. Diz como é que dá nome e acabou, você pega, né? Ele passeava com o pinguim na rua como se fosse um cachorro de estimação. Era um bichinho de estimação, né? E ele botava o pinguim de volta ao mar e o pinguim voltava. Botava ao mar e o pinguim voltava. Uma vez o pinguim, meu Deus, eu não estava pensando em contar essa história. Viajou, encontrou outros, foi para Patagônia que se fala? Eu acho que assim me fala a memória. Quilômetros de distância do que o achou e cuidou dele. Se eu não me engano, eu também não vou acertar, não sei se foi 8 quilômetros ou 18 quilômetros, né? E ele ficou
6 meses. 6 meses. Ele viajou esses 8 ou 18 quilômetros de volta. E voltava sempre para ver aquele homem que o salvou. Um pinguim, amados, não esqueceu do bem que lhe foi feito. Um crocodilo também não esqueceu. Vocês podem buscar a história no YouTube, na internet, vocês vão saber. E o homem esquece. E muitos homens esquecem. Olha, vou falar o que vocês já sabem, tá? Posso falar? Só para lembrar? Ainda saem falando mal de você. Como se você fizesse mais do... Você não fez mais do que a sua obrigação. Em outra religião aí, eles chamam isso de manipulação. Vou falar o nome da religião, não sei porquê, pode não. Manipulação. É a doutrina ou dogma da manipulação. Pessoas te manipulam. Não, mas ele é muito bonzinho. Não, mas ela tem um coração de mãe. Aí sabe que toda vez que vem, tem em você. Te manipulam. Amém, amados? De algumas pessoas, cuide. De outras pessoas, cuidado. Eita! Bom, voltando ao sacerdote que representa a religião, nada pode fazer pelo homem. Mas aquele jovem entrou numa igreja, esperou o culto acabar, naquele inverno extremamente frio, e foi falar com o pastor. E disse o pastor, explicou sua história, vim da Índia, ganhei uma bolsa, amanhã eu tenho acesso à República e tal, não sei o quê. Eu precisava de um lugar para dormir, está muito frio na praça. O senhor deixava dormir aqui dentro da igreja? O pastor, não, de jeito nenhum, não tem como. Não é costume nosso deixar ninguém dormir na igreja. Pastor, pelo menos aqui então, entre a varanda da igreja e o portão da igreja, pelo menos lá de fora, eu pego essa marquise aqui da entrada e me cubro dessa neve, desse frio intenso. E o pastor falou, não, também não tem como. Pastor, mas tudo fechado, a igreja trancada, o cadeado aqui do portão, o senhor pode deixar semi-aberto, eu saio de manhã cedo, tranco. O pastor falou, não tem como, meu querido, me dá licença, mas todos já estão indo embora, está muito frio, eu preciso ir embora também. E o pastor, e o jovem perguntou pela última vez, pastor, pelo menos então se eu não tenho algum agasalho na assistência social da igreja, algum cobertor, que eu possa me cobrir desse frio ainda aqui na praça, debaixo de alguma árvore, de alguma marquise. E o pastor falou, não, olha, a secretaria, a assistência social está fechada e a gente não tem como te ajudar, boa sorte, vou orar por você. E aquele jovem dormiu aquela noite toda na praça, no frio, no sereno, na neve, na verdade. Sobreviveu aquela noite. E no outro dia tinha acesso então à República e foi para apresentar sua bolsa de estudo e estudar. Ele estudou, fez direito, terminou sua faculdade, voltou para a Índia. Bom, alguns dizem que é religião, outros dizem que é uma filosofia, outros dizem que é um estilo de vida, mas a partir dele se foi formado o hinduísmo. E dizem que existe mais de 1 bilhão, muito mais de 1 bilhão de hindus no mundo. Vocês sabem o nome dele? Alguém me lembra o nome dele? Mahatma Gandhi. Gandhi, antes de ir, lhe perguntaram sobre o Cristo, ele falou, eu creio em Cristo. Eu só não acredito no cristianismo. Eu creio em Cristo. Uma coisa é o Cristo do cristianismo, outra coisa é esse cristianismo do Cristo. Eu creio em Cristo. Eu só não creio nesse cristianismo. Eita! Aí, isso aqui agora é extra história, fora história, depois da história. Eu, conjecturando, imaginando. Imagine se aquele pastor o deixasse dormir, pelo menos na marquise da varanda da igreja. Com a igreja trancada, ele era um jovem, olha o preconceito.
negro, vocês conhecem a história? Baixinho, de pequena estatura. Mas se aquele pastor o deixasse dormir, pelo menos na varanda da igreja, com a igreja trancada e com o cadeado do portão aberto, para ele sair de manhã, eu acredito que mais de 1 bilhão de hindus poderiam ser cristãos hoje. Eita! Irmãos, vocês sabem que na igreja já dormiram pessoas, já moraram por um tempo pessoas. Tem um de rua que já dormiu na Kombi da igreja. Eu vou deixar o cadeado aberto, a porta da Kombi está encostada. Ele dormia tarde, acordava cedo de manhã, saía, mas para não dormir no outono e no inverno na rua, como no caminhão de Marquinhos do Rock, Marquinhos do Som, que tinha naquele terreno baldio imenso, ali no semáforo aqui de Maria Paula, sendo atacado por ratos, baratas e cobras até. Não sei se alguém sabe disso, mas a maioria deve saber. E eu, como pastor da igreja, faço isso, fiz e me responsabilizo, como me responsabilizei. Mas grave isso aqui, amados. Grave isso aqui. Será que o cristianismo que estamos vivendo realmente é o de Cristo? Estamos em Cristo? Somos imitadores de Cristo? Bota aí na 1 Coríntios 11:1. Somos imitadores de Cristo? Somos parecidos com Cristo? Em meus passos, o que faria Jesus? Será que vivenciamos isso? Quarto personagem, caminhamos no final. Isso aqui estamos falando muito rápido. É o levita. Bota lá, Natália, se eu não me engano, no verso 32 ou 33. Diz que, semelhantemente, um levita também descia por aquele lugar. E vendo, também passou de largo. Grava isso aqui, o levita era auxiliar do sacerdote. O levita representava a lei, as obras da lei, ou obras meritais, quem sabe justiça própria. Deixa eu dizer para você, as boas obras, e praticamente todas ou quase todas as religiões do mundo pregam a salvação pelas boas obras. Mas deixa eu te dizer também que as boas obras nunca salvaram um homem caído, perdido sequer. Nunca. Mas pastor, então eu não devo praticar boas obras? Não estou falando isso. Mas você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você é salvo. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Bota aí, detalhe. Livro de Efésios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Diz: vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9 e 10, detalhe. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, não pelas, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras? E corte de cabelo, não cortar o cabelo, uso de maquiagem ou a proibição do mesmo, saia comprida abaixo da canela, nada disso. Nunca salvou. Costumes, usos e costumes, doutrinas de homens, nunca salvaram uma alma sequer. A salvação é única e exclusivamente pela graça salvadora de Cristo, pela fé nesta graça salvadora de Jesus. Tito 2,11. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É crer
na obra dele, na cruz do Calvário por você, não crê na sua obra, ou nas suas obras, ou nas suas boas obras. Se eu não me engano, está em Isaías 64, 6, que fala o que é nossas obras, nossa justiça. Se não estiver errado, é isso aí. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. É isso. Mas eu preciso correr e falar sobre o último personagem. Coloca, Neta, verso 33. O bom samaritano. No anonimato, qual é o nome do bom samaritano? Eu vi um homem fazendo um grande bem, dando uma grande dádiva a uma pessoa, e a pessoa desde já demonstrou gratidão e perguntou assim: me diga qual é o seu nome, para que eu possa reconhecer-te e em momento oportuno nomear-te. E ele disse assim: estou te fazendo um bem, te dando algo e fazendo uma doação, mas eu só lhe digo o meu nome se você me disser o nome do bom samaritano. Eita! Qual é o nome? Quem sabe o nome do bom samaritano? Vai ser Cristo. Quem sabe o nome do bom samaritano? Quem era? Quem é? Qual é o nome dele? Certo samaritano que seguia o seu caminho, não diz que descia de Jerusalém para Jericó como sacerdote, aliás, como homem caído, como sacerdote, como levita. E não casualmente, certo samaritano que seguia, não casual, o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Pode continuar e o socorrer. Ó, o homem caído estava vivo, né? Quem sabe ele viu. Estou conjecturando de novo. Provavelmente o sacerdote com as suas roupas sacerdotais, vindo do templo, vindo da igreja, vindo do culto, acabou de ministrar no culto a palavra, e ele deve ter visto: e ele vai me ajudar, não estou conseguindo nem me levantar, estou quebrado, ensanguentado, quem sabe fraturas múltiplas. E o sacerdote, representando a religião, passou de lado. Quem sabe ele viu o levita, né? Agora eu vou. Ele ministrou um louvor no culto. Eita, o mesmo culto que saiu o sacerdote, que ministrou, quem sabe a palavra. E o homem caído, deve ter pensado assim, talvez não aguentando nem falar, nem gritar. O levita vai me ajudar. O sacerdote passou, talvez ele pensou que eu estivesse morto, ele não pode tocar em morto, mas eu vou me mexer de novo, o levita vai me ajudar. E o levita passou de lado. Eu estou conjecturando, vou continuar para falar, para fechar. Aí, ele viu, deve ter visto, eu imagino, o samaritano. Ele falou assim: acabou minhas esperanças. Samaritano não se dão com os judeus. Judeus dizem que ele é um povo misto. Judeus oravam nas sinagogas aos sábados, pediam até para Deus não levar os samaritanos para a vida eterna. Não, pelo contrário, queria que eles não desfrutassem a vida futura. Perdão, lá dos judeus. Era considerado como escória. Quem sabe, eu imaginando, o homem caído, assaltado, sobreassaltado, é o quebrado, ferido, quase morto, semi-morto, deve ter dito: acabou as minhas esperanças. Capaz dele chegar e acabar de me matar. Então o ditado diz que da onde não espera que se vem, né? O samaritano chegando, pesou-se nos ferimentos, tratou primeiros socorros, aplicando-lhes óleo e vinho. Eu disse que não ia dar tempo de falar do óleo e do vinho, mas vocês sabem o simbolismo. E colocando sobre o seu próprio animal,
levou para uma hospedaria e tratou dele. Provavelmente, ele estava num burro, numa mula, ou até num cavalo. E então eu imagino, deixa eu imaginar, eu só não posso viajar na maionese. Saiu do lombo do animal, colocou o homem ferido e caminhou até uma hospedaria, hospital. Também não ia dar tempo de falar nem do hospedeiro, nem da hospedaria. E diz assim, Natan, e tratou dele na hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 denários. 1 denário era o dinheiro de uma diária, de um pagamento de um dia. Eita, Deus. Essa mensagem até escatológica mas também não vou poder falar de escatologia, não vai dar tempo. Quem sabe numa outra. No dia seguinte, um dia, deu 2 denários para mais 2 dias e entregou aos hospedeiros, ao hospedeiro dizendo, cuida dele, se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. No 3º dia. O dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como 1000 dias. Salmo 90. Alguns já entenderam. Aí, Natan, continua, Jesus pergunta para o intérprete da lei, para o escriba, para o teólogo, pastor Marinho, para o professor, quem te parece ter sido o próximo deste homem? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? 37, Natan. E ele respondeu o tempo da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, a resposta de Jesus a esse intérprete da lei, a pergunta quem é o meu próximo, ele responde com essa parábola, como uma das maiores parábolas do Senhor, nos faz hoje pensar muito nisso. Porque em primeira instância, evangelista Orlando, o bom samaritano simboliza Jesus Cristo, sim. O único que tem o poder de levantar o homem caído, salvá-lo e tirar das garras dos ladrões, dos salteadores, do diabo, dos demônios e levá-lo para o céu. A gente sabe disso. Mas em segunda instância, o bom samaritano simboliza ou deveria simbolizar, ou simboliza cada um de nós que deve fazer o mesmo que ele fez. Porque, agora, respondendo aquelas perguntas, ou aquela pergunta a todos, não é porque alguém, ou porque algumas pessoas, ou como no caso do Orlando, talvez mais eu, muitas e muitas pessoas nos responderam com ingratidão, que nós vamos parar de ajudar o próximo. Eles não vão nos mudar, nós não vamos dar esse poder a eles. Agora, a não ser que esse homem caído não queira ajuda. Eu sempre falo assim, ajude a Deus a ajudar você. Porque tem pessoas que nem Deus pode ajudar. Por quê? Porque elas não querem. Isso não quer. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu ao homem. A vontade é lei, a vontade é tua, a vontade do próximo. Agora, grave isso aqui. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou quem são? São aqueles que estão mais próximos. Em qualquer momento, situação, circunstâncias da nossa vida. O meu próximo, geralmente é aquele que está mais próximo. Então deixa eu destacar aqui, domingo que vem nós teremos, o último domingo, a nossa evangelização. Vamos sair com a Kombi da igreja, com o som da Kombi de evangelização, e com todos nós, panfletando, evangelizando, oferecendo oração, convidando para vir à igreja, falando de Jesus, né? Agora, digo e repito, esse evangelismo coletivo, e vamos fazer um estratégico no trevo de Maria Paula, são muito bons. Agora, o melhor evangelismo sempre foi, e ainda é, o evangelismo pessoal. Cada um evangelizar o seu próximo. Seu colega de trabalho, a loja está me avisando que eu devo parar e vou parar. A sua colega de escola, sua vizinha na sua rua, seu colega de condução, é o seu próximo. Evangelizá-lo. Convidá-lo para
encontrar Jesus, conhecer Jesus. Pastor, não sei evangelizar, não sei pregar. Conta seu testemunho, conta quem você era e quem você é antes e depois de Jesus. Porque o que Jesus fez na sua vida e fez, você sabe o quanto fez, pode fazer na deles. Sejamos bons samaritanos e venhamos sempre, não passar de largo, mas perto, e ajudar a levantar o homem caído. Os homens caídos, e sempre ser remédio, ser cura para os ferimentos de alguém, para as feridas de alguém. Você é cura, você é remédio, e que sejamos resposta de Deus à oração de muitos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa ter mexido com nós, com cada um de nós. Que possa ter nos impactado. E que possamos perguntar: quem é o meu próximo? E lembrar que nós também devemos ser esse bom samaritano. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?